Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do versículo 16 ao 19, e depois do versículo 25 ao versículo 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 16 ao 19, e depois do versículo 20 ao versículo 30. Mesmo assentados, diz assim a palavra do Senhor. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Versículo 25 ao versículo 30. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi assim do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor para a nossa instrução. Queridos, nós não negamos a realidade de que a nossa caminhada no Evangelho muitas vezes nos coloca em posições difíceis, complicadas. E o nosso desejo do coração, muitas vezes na nossa caminhada, é de fazermos certos, mesmo quando erramos, né? Porque é fácil errar o alvo, mesmo quando temos boa intenção. O texto que nós acabamos de ler está dentro de um quadro em que Jesus apresenta de forma clara o seu testemunho, a sua pregação, o modo como ele vem a trazer solução para os problemas prementes de uma sociedade perdida e sem Deus. Embora cheia de religiosidade, ainda assim afastada de Deus. Queridos, a religião nunca é uma resposta que nos traga segurança quando não está amparada no Evangelho de Cristo. Havia muita religiosidade naquele tempo. Só no meio dos judeus havia 4 grupos religiosos que dominavam o templo naquela época: saduceus, fariseus, essênios, os herodianos, todos religiosos que, dentro das suas convicções, queriam ditar o ritmo da sociedade, dando a receita bem adequada de um bolo, de uma receita que não podia dar errado se as pessoas fizessem do jeito que eles estavam ensinando. É nesse contexto que Jesus vem, quebrando todo o paradigma de pessoas que tinham todas as certezas da vida e que, se não fizesse do jeito que eles estavam dizendo, a sua perdição era fatal.
Esses grupos, muitas vezes, queridos, são identificados no nosso meio porque querem revelar a sua vontade, querem fazer valer aquilo que eles colocam no coração como verdade, sem ter um amparo e busca debaixo de um evangelho que os domine, debaixo do evangelho que coloca na graça, no evangelho em que todo esse serviço se transforme também em vida piedosa. Uma vida que olha para o pecador na sua condição e lhe apresenta um Salvador suficiente, cheio de um amor, porque nós estamos apresentando um Pai amoroso. Nós estamos apresentando um Salvador que as pessoas necessitam. Não há um evangelho que possamos pregar, queridos, que não venha imbuído e carregado de piedade. Não é apontando no nosso dedo para as pessoas, dizendo dos seus pecados, e muitas pessoas que reconhecem dos seus pecados, que às vezes nos incomodam enquanto pecadores, mas é apresentando uma solução para esse pecador que precisa de um Salvador. Jesus enfrenta esses religiosos do seu tempo, baseados naquilo que eles estavam trabalhando como críticas no ministério de João Batista e no seu próprio ministério. O ministério de João Batista era um chamado de um ministério que estava chamando o povo para um arrependimento. O batismo realizado por João Batista era um batismo que convidava o povo a arrepender-se. Era uma apresentação viva daquele precursor do Senhor Jesus Cristo, aplanando os caminhos, fazendo com que os corações pudessem ser caminhos e terra fértil para a aceitação do Evangelho, no desafio de Jesus do seu ministério. Chama o povo para arrependimento e os líderes então começam a ver com maus olhos o serviço de João Batista. Hoje nós lemos no grupo de discipulado, mostrando a figura tosca do evangelista. É alguém que vestia peles de camelo. Não era alguém que andava no meio da sociedade vestindo vestes reais. Certamente seria alvo de aplausos, porque está na nata da sociedade. Não. Era um homem que escolhia o deserto para pregar, e do deserto fazia ouvir a sua voz, a ponto das multidões irem ao encontro dele para arrepender-se de seus pecados e serem batizados em sinal de arrependimento. O grupo religioso não vê com bons olhos o que João Batista está fazendo. Arrepender-se de quê? Nós somos a geração eleita, nós somos a nação, filhos de Abraão. Por que arrependimento? É nesse contexto que todo o sentido religioso que quer colocar peso sobre os ombros das pessoas, fazendo com que a sua vontade prevaleça sem o mínimo de piedade, encaram o ministério de João Batista, dizendo: tem demônio. Pois a sua refeição não é uma refeição comum a todas as pessoas. Veja, a dieta de João Batista era gafanhoto e mel. Uma dieta estranha até para o povo judeu, que trabalhava essa questão de purificação por meio do alimento, de pureza por meio do alimento. Então eles olham para o que João Batista está fazendo, dizendo: esse homem no seu ministério tem demônio. Sem olhar para os frutos, sem olhar adequadamente para o resultado do seu trabalho, porque pessoas saem da cidade e vão para o deserto e encontram um homem vestido novamente de uma maneira tosca, que hoje pode ser comparado a uma figura de um mendigo. Embora tivesse palavras de vida eterna para trazer às pessoas a consciência de pecado e a necessidade de um Salvador. A honra de João Batista, queridos, não está nos seus trajes, não está no seu modo de vida ou na sua dieta, está na mensagem fiel em obediência ao seu ministério recebido do Senhor.
Às vezes nós olhamos para as pessoas e achamos que a qualidade dela está no modo como se veste, naquilo que ela tem. O valor que as pessoas imprimem é exatamente naquilo que ela aparenta ser. E veja, João Batista não tem uma aparência adequada para ser aceito por pessoas, mas embora ele tenha toda essa visão de repulsa por meio do povo que olha para uma pessoa vista de uma maneira estranha, a sua mensagem atrai uma multidão, a fim de que essa multidão arrependida batize-se no Rio Jordão. O povo religioso entra em pânico. Se não faz do nosso jeito, não é um dos nossos. Quantas vezes nós temos essa receitinha de bolo, mas se não faz como a gente faz, não é dos nossos. João Batista é esse homem do ministério, em que não era visto com bons olhos pelos grupos religiosos, judeus religiosos daquele tempo. Aí vem Jesus. João Batista, com seu modo ascético, com seu modo de separação, me parece que João Batista, por muito tempo, também inaugurou essa figura dos essênios, né? Que se afastava de toda e qualquer confusão. Eles eram retirados, por isso tinham uma vida ascética, ela não tinha um convívio com a sociedade. Mas João Batista parece ter inaugurado pelo menos esse movimento. E aí, o grupo religioso dominante daquela época não vê com os bons olhos. E vem o ministério do Senhor Jesus. O ministério do Senhor Jesus, ele tem uma visão de olhar o pecador na sua necessidade. Embora pudesse julgar, ele resolve amar o pecador, embora o pecador esteja em um estado deplorável e miserável. A realidade de que Jesus veio para morrer para os pecadores é uma realidade de um Deus santo que se torna homem, se identifica conosco na sua humanidade, experimentando todos os percalços dos seres humanos, o Criador se tornando criatura e apresentando-se a nós como um de nós, com a maneira diferente que os seres humanos certamente têm, de não olhar com um olhar recriminante para o pecador, a quem ele veio comprar com seu próprio sangue. Às vezes, queridos, nós olhamos para as pessoas como religiosos, e na nossa avaliação, e já falei isso aqui, é mais fácil salvar aqueles que não têm vícios renais. É mais fácil salvar aquelas pessoas que muitas vezes frequentam os bancos da nossa igreja, mas ainda não se decidiram por Jesus. Essa pessoa é fácil de discipular. Essa pessoa é fácil e adestrável, mas enquanto você está caminhando com essa pessoa, você não vê uma decisão, você não vê as pessoas se inteirando do evangelho que transforma, e essa pessoa vai ficando confortável no nosso meio, achando que andando com os salvos é um salvo. Nada pode ser mais contraditório e mais perigoso do que uma pessoa que caminha conosco, embora esteja junto com aqueles que comunicam a salvação e a sua fé no Senhor Jesus, como simpatizante do nosso meio, irmãos. E nós, muitas vezes, avaliamos essas pessoas como aquelas pessoas que estão próximas do reino de Deus. Mas nós não temos a preocupação de vermos as pessoas no seu estado mais deplorável de pecado. Os vícios que não causam conforto a nós também não causam conforto ao Senhor Jesus, mas Ele tratou de maneira diferente. Os vícios venais que as pessoas apresentam na sua vida, que causam repulsa no nosso coração, porque nós já passamos por esse meio e não queremos voltar para um testemunho retrógrado, um retrocesso da nossa vida, a nossa velha natureza, não nos permite olhar e não faz com que devamos olhar as pessoas como perdidas irremediavelmente. Nós fomos tirados de lá. Nós saímos de lá. E embora você diga, pastor, eu nasci no contexto da igreja, houve um momento em que você precisou fazer uma confissão sincera no seu coração.
de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ninguém, irmãos, ninguém encontra merecimento ou um lugar especial em Jesus por ser mais fácil para salvar. Senão a morte na cruz não seria necessária. Jesus não morreu para aquelas pessoas que eram fáceis. Jesus morreu para que com a sua ressurreição ele pudesse oferecer vida e vida abundante. E o modo como ele nos encontrou, irmãos, está descrito, mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus não nos encontrou limpinhos, melhores do que os outros, fomos tirados de lá para viver uma vida consagrada a Ele. E é impossível que muitas vezes nós transformemos esse evangelho depois que fomos restaurados, tirados do meio de um mundo perverso. Viremos as costas para os pecadores, a ponto de não termos compaixão pelas vidas, a ponto de não termos compaixão no evangelho que transformou a nossa vida e não apresentá-los a outros. Porque nós nos tornamos limpinhos demais. Essa visão é a visão de religiosidade daquele tempo, em que João Batista não era adequado para apresentar uma religião que pudesse ser solução para aquele povo. Mas que Jesus também era exagerado demais. Enquanto João não frequentava os grandes centros da cidade, Jesus estava andando com pecadores, comendo com pecadores e bebendo com eles. Como se comunica o evangelho, irmãos? Se você não está inteirado, se você não tem a menor motivação para estar no meio daqueles que necessitam da graça de Deus. Olhamos com preconceitos e achamos que as pessoas devem se emendar nos seus pecados, comunicando um evangelho distante, que não olha para a necessidade premente do coração. E muitas vezes temos a dificuldade de entender que as pessoas muitas vezes procuram uma igreja cheia de problemas, que precisam de solução aqui na casa do Senhor, que é um hospital, para serem tratados, para serem sarados das suas feridas. E nós não conseguimos ver porque o nosso legalismo não permite. Somos religiosos aos extremos, mas esquecemos que o fundamento do evangelho é ancorado no amor. É ancorado numa apresentação de um perdão que não acusa o pecador, mas aponta o caminho da graça. Erramos quando estamos dispostos a criticar, quando podemos ajudar em oração. Erramos quando achamos que a solução é trazer as pessoas por meio de um jugo pesado que nem mesmo nós podemos e conseguimos carregar. É nesse contexto que Jesus é liberal demais para aquele povo religioso. É nesse contexto que João Batista é rigoroso demais para aquele povo religioso. E é nesse contexto que muitas vezes dentro da vida da igreja, da comunidade da fé, estamos criticando as coisas sem olharmos os frutos, sem olharmos os resultados. E é para isso que o Senhor Jesus chama. É para essa situação que o Senhor Jesus nos chama. O trocadilho que ele usa, queridos, é uma comparação para a crítica daqueles religiosos. Aqueles religiosos olhavam para João Batista. E o trocadilho que ele usa no versículo 16 é o trocadilho daquelas pessoas, daqueles meninos que estão na praça, tentando chamar a atenção. Tocam flautas, fazem a apresentação artística, mas ninguém lhes aplaude, ninguém dança, ninguém é movido e comovido pela música apresentada, pela bela arte apresentada. Mas também há tempos de pesar, há tempos de lamentação. E
aqueles meninos, nesse tempo de lamentação que é inerente a todas as pessoas da sua vida, passam por caminhos difíceis, passam por momentos de euforia, mas passam também por caminhos difíceis. O Senhor Jesus compara a essas pessoas que entoam lamentações. E veja, também não comove. As pessoas não se comovem com as lamentações, não planteiam, não caem na realidade de que são pecadores e que necessitam um Salvador. É nesse contexto que Jesus está dizendo assim, olha, eu sou aquele que trouxe festa a vocês. Eu sou aquele que, na visão de vocês, trouxe motivo de festa, de alegria, porque o noivo está presente. Mas vocês não cantaram, vocês não se alegraram comigo. Mas também, João Batista é aquele que não comia e nem bebia, e vocês diziam, tem demônio. Mas aquele que convidava o povo para um arrependimento sincero, para tocar os seus corações por meio de uma necessidade de um arrependimento sincero, e vocês também não deram atenção. É nesse contexto que o meio religioso encontra a resistência de olhar, queridos, para aquilo que os seus olhos denunciam como errado, sem olharem os frutos, sem considerarem os frutos. Está Jesus dizendo assim, eu venho aqui para comer e beber com os publicanos, com os pecadores, que é alvo da graça do Pai. E vocês dizem aí, olha, está aí um amigo de publicano. Eu já falei sobre publicano aqui. Publicano é aquela raça de pessoa mais odiada pelo judeu. O publicano era aquela figura que cobrava dos seus próprios amigos, dos seus próprios patrícios, em nome de Roma, a serviço de Roma, os impostos que os judeus serviam ou deviam ao império. Eles eram considerados traidores, motivo pelo qual, quando eles haviam uma referência do que havia de pior numa pessoa, comparavam um publicano. Alguém que deve ser rejeitado na sua fé, deve ser rejeitado nas suas boas intenções, porque um publicano, na cabeça de uma pessoa correta, não tem boas intenções. Ele só quer levar lucro, ele só quer causar prejuízo. É com essas pessoas que Jesus se misturou. É com esse tipo de pessoa que Jesus está envolvido. É com esse tipo de pessoas que os nossos olhos muitas vezes não conseguem ver algo agradável que Jesus veio se inteirar. A igreja não é lugar de pessoas saradas. Se fosse essa condição, não precisariam vir de onde estão vindo, para serem tratadas, saradas, cuidadas, amadas. A igreja não pode ser um ambiente, um clubinho fechado, onde ninguém entra e ninguém sai. Graças a Deus não é o caso da igreja presbiteriana. Acabamos de receber 2 pessoas aqui, liberalmente, né? Ninguém foi forçar a Júlia a dizer, Júlia, vem para a igreja, né? Ela contou hoje o testemunho como chegou até aqui. Nosso irmão Murilo também, da mesma forma. Mas, queridos, não há um evangelho que seja libertador quando nós não consideramos o evangelho na essência do que ele é, no contexto da piedade. Nós não podemos nos considerar certinhos demais, a ponto das pessoas não conseguirem confiar suas fraquezas. Porque esse foi o método do Senhor Jesus. Estar onde os pecadores estavam, para que a sua mensagem pudesse alcançar os pecadores por quem ele veio morrer. A quem Jesus veio? Para quem Jesus veio? O Senhor Jesus ainda ensina a partir do versículo 25, dizendo, há uma resposta adequada a tudo aquilo que eu faço. Tem pessoas que olham para os frutos, e essas pessoas que olham para os frutos têm características importantes.
Diferente da crítica dos judeus, diferente da crítica dos religiosos, eles têm características importantes. Veja a partir do versículo 25. O Senhor Jesus exclama em uma ação de graças ao Pai pelo seu serviço, pelo seu ministério, que é reconhecido. Embora ele seja passível de críticas, as pessoas tenham criticado, os frutos verdadeiros do seu ministério são reconhecidos. E ele diz: eu te dou graças, ó Pai, porque o Senhor ocultou as coisas, o evangelho da graça, oferecido de graça aos pecadores, aos sábios e aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Quantas vezes nós achamos que precisamos estar num nível superior para entender a graça de Deus? A graça de Deus alcança qualquer pessoa, em qualquer lugar, independente da sua instrução, porque quando o Senhor Jesus se apresenta para o pecador, ele não procura o seu diploma, ele procura a sua real necessidade de um Salvador. Ele não procura qualificações, porque o modo como ele nos encontrou, estávamos sujos, enlameados, enfermos, mais do que isso, mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor Jesus encontra, então, um motivo de ação de graças. O Senhor revelou essas coisas aos pequeninos, que são capazes de compreender o meu ministério pelo resultado de tudo que acontece. É nesse contexto que o João Batista envia seus discípulos ao Senhor Jesus, dizendo assim: és tu aquele que havia de vir? O Senhor Jesus, olha a prova desse ministério, as pessoas são curadas, os mortos ressuscitam, os enfermos são sarados, os demônios fogem à minha presença. Vai lá e diga a João: os leprosos são limpos, os coxos são curados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres e aos pecadores é anunciado o reino de Deus. Vai, mostra a João, dize a João que o ministério que ele começou está sendo continuado por mim. As pessoas percebiam. E quem percebia, queridos, estava dentro dessa visão dos pequeninos, não de quem estava experimentado demais e impedidos de verem os frutos do ministério do Senhor Jesus. Quantas vezes, no nosso conhecimento inchado, nós achamos que tudo está errado e que tudo precisa mudar por causa das nossas convicções. Quando nós não estamos amparados nas Sagradas Escrituras, queridos, tudo é verdade para nós e tudo é errado no outro. Você já parou para reparar de que muitas vezes nós queremos introjetar nas pessoas, fazerem com que elas se comportem exatamente no modo como queremos, não do modo como precisam, mas do modo como queremos, porque isso nos dá um aval, um lugar de status, porque estamos espiritualmente realizados. São outros que precisam de instrução para chegar ao nosso nível. Irmãos, não é essa a condição. Se Jesus usa esse método, irmãos, quem de nós estaremos hoje frequentando uma igreja? E graças a Deus que ele não usou. Graças a Deus que o seu caminho foi trilhado por meio de um caminho de cruz resoluto. Porque aqueles que começaram criticando, levaram Jesus à cruz por meio de uma acusação infundada. O Senhor Jesus ora e agradece, e ele diz coisas importantes: sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Não escolheu os melhores espécimes dentre aqueles que estavam preparados para viver o reino. Mas o Senhor Jesus começa seu ministério, queridos, chamando pescadores rudes, pessoas sem instrução, para dar início ao seu ministério, a quem ele chama no capítulo 10 para serem seus apóstolos.
ele também chama o publicano, o pecador rejeitado por toda a comunidade, por todo o povo, por causa da sua profissão. Jesus não escolheria aos nossos olhos quem ele escolheu, porque é contraditório. Quem quer alcançar o mundo por meio do Evangelho, que não escolha as pessoas mais preparadas e melhores, adequadas à mensagem do Evangelho de salvação? Jesus começa, na visão humana, da maneira mais errada possível. Ele vai procurar pescadores. Ele vai procurar a pessoa que, aos olhos dos outros, é o mais pecador e que não merecia estar no grupo seleto dos apóstolos. Mas a gente olha, e muitas vezes nos tornamos os saduceus e os fariseus, porque achamos que o lugar que as pessoas ocupam, segundo a graça e o chamado de Deus, não são lugares adequados. Como isso é importante, irmãos. Como é bom vivenciarmos essa realidade. O Senhor Jesus nos chama para uma vida de comprometimento com Ele. Ele diz que as pessoas que alcançaram por meio da graça essa salvação foram entregues pelo Pai. E dizendo, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Vocês podem julgar todo o ministério do Senhor Jesus. O que Jesus está dizendo com todas as letras, vocês podem julgar da forma que quiserem o meu ministério. Mas ninguém me conhece como meu Pai. E ninguém me conhece, e ninguém conhece o Pai como Filho. E se vocês o quiserem conhecer, deve passar pelo caminho, a verdade e vida que eu lhes apresento. É por meio de Jesus. Enquanto muitas pessoas apresentam alternativas para a salvação, para encontrar um Salvador, nós apresentamos Jesus como o único caminho, verdade e vida. Não há outro meio de salvação apontado pelo nosso Salvador. A qualidade está aqui, a qualificação está aqui, os pequenos e aqueles a quem o Filho quiser revelar. A revelação do Deus encarnado não foi uma revelação de acusação, embora chegue o momento em que ele poderá julgar o mundo na sua volta. Ainda é o tempo da graça sendo aberto a nós. Mas veja que convite maravilhoso. Às vezes nós usamos esses últimos convites para olharmos para as pessoas desesperadas, no contexto de um mundo, de uma vida de pecado atroz. Mas esquecemos que esse Evangelho diz sobre muitos de nós, uma realidade nossa que estamos caminhando dentro do Evangelho. A proposta de Jesus é nos libertarmos de todo o peso, de tudo aquilo que muitas vezes nos leva a carregar fardos pesados, porque nós estamos cumprindo um serviço para sermos salvos. Enquanto a salvação oferecida por Jesus é feita da maneira mais simples, mais amorosa, mais piedosa. A oferta de Jesus é essa oferta que, embora muitas vezes apliquemos às pessoas lá fora, se mostra a necessidade urgente do nosso próprio coração, que caminhamos na pesada do Evangelho, mas não conseguimos ser gratos pelas bênçãos de Deus, que não conseguimos ter uma vida de satisfação enquanto caminhamos com Deus. Quantos crentes murmuradores nós temos na nossa época? Quantos crentes que ainda não entenderam o privilégio de servir ao Senhor? Na luta o Senhor está sustentando, na luta o Senhor está contigo. Quantas pessoas reclamam por causa da sua situação? Não conseguem entender o momento de graça, que na luta é obrigatório ter uma vida de testemunho e gratidão a Deus. Porque se a nossa esperança está fundamentada em circunstâncias terrenas, queridos, nossos olhos se afastaram da eternidade. É claro que Jesus pode resolver os seus problemas, cuidar da sua saúde, fazer até mesmo ressuscitar a vida de um morto.
Mas tudo isso será perdido se a sua esperança estiver firmada aqui nas coisas que passam. Cuide da sua eternidade. Cuide das coisas eternas. Porque tudo aqui passa. Tudo aqui perece. Olhe para a eternidade. E é esse convite da graça, queridos, que o Senhor Jesus faz. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que muitas vezes olham para exigências humanas para se tornar uma pessoa melhor, enquanto o Evangelho é a melhor oferta. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Não há oferta melhor do Evangelho, ou melhor para que as pessoas melhorem de vida, que não seja a oferta do Evangelho em que o Salvador se apresenta como aquele que perdoa, como aquele que ama, como aquele que ampara, como aquele que acolhe. Não existe oferta melhor do Evangelho daquela que o Salvador identificou. E é por isso que a igreja deve amparar nesse ensinamento. E muitas vezes olhamos para fora como necessidade dos outros, mas ouvir o convite de Jesus, porque essa é uma replicação do que o profeta Jeremias estava dizendo, aplicando ao povo eleito. Porque muitas vezes nós olhamos para fora e dizemos que a necessidade é do outro. Mas a aplicação do profeta Jeremias era para um povo que estava pecando, perdido nos seus atos atrozes, afastados de Deus. O convite de Deus para as pessoas, naquele povo que achava que era povo de Deus, embora os seus erros estavam demonstrando que eles não pertenciam ao Senhor, era um convite da graça. Vinde a mim, os cansados e oprimidos. E talvez você diga, mas pastor, isso é dito para a igreja sim. O Senhor Jesus se apresenta para aqueles a quem Ele quis salvar, como Salvador suficiente, onde as suas demandas sejam colocadas e as suas ansiedades sejam colocadas diante do trono da graça, para que o Senhor que te salvou possa resolver as suas demandas, possam resolver os seus problemas. O convite do Senhor, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A minha proposta do Evangelho não é colocar um jugo pesado sobre vocês, algo que vocês não possam carregar, porque eu sou manso e humilde de coração, diz o Senhor, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Não há como perseguir a salvação se o caminho do Evangelho não for aplicado ao seu coração. Não há como perseguir uma salvação por justificação própria, enquanto o Salvador morreu no seu lugar para te salvar, para te restaurar, para trazer uma condição de vida e relacionamento com Deus. É por meio de Jesus que isso acontece. Não há como melhorar por minhas convicções. Converta-se ao Evangelho. Aceite a proposta do Evangelho, aceite a proposta de um Salvador. E veja, ele não vem a você com recriminações. Ele vem apresentando solução de um Pai amoroso, que condena sim os nossos pecados, mas que aceita como pecadores necessitados da graça de Deus, enquanto o nosso coração se quebranta diante da realidade e da existência de um Salvador. Há uma oferta que todos nós precisamos entender, que não é colocando a nossa alma sobre jugo pesado, com justificação própria, para alcançarmos o benefício de Deus, porque Ele nos justificou quando morreu no nosso lugar. Há uma oferta em que o Senhor Jesus promete te dar um jugo suave e um fardo que você possa carregar. E talvez você diz assim, pastor, que proposta é essa? Terei uma vida melhor? Às vezes não. Mas tudo com Jesus é mais facilitado. Seus problemas, suas lutas, serão lutas suportáveis. E as suas vitórias terão muito mais qualidade. Serão vitórias em que você não comemorará sozinho. Né, Júlia? Suas lutas
são lutas da igreja agora. Não é, Murilo? Suas demandas são demandas da igreja. Nós teremos a capacidade de se entristecer com o irmão nos seus momentos de lutas, mas teremos a capacidade de nos alegrarmos e festejarmos com o irmão nos seus momentos de vitória. Que o Senhor nos leve a esse estágio, que o Senhor nos dê essa oportunidade de convivência, de um rebanho de Cristo onde o amor impere e as pessoas sejam vistas como alguém que necessita da graça de Deus. E os nossos olhos não sejam recriminadores a ponto de afastá-los, mas sejam abrigos sinceros, braços abertos e acolhedores, como alguém que aponta o caminho para o Salvador. Que Deus nos abençoe.